dia de seminário da graduação, o desenvolvimento que queremos, palco presente de gente. E agora nós vamos dar início à nossa terceira mesa, que é qual deve ser o agronegócio no país. E moderando essa mesa nós temos a Laila Zayde. E a Laila Zayde, ela cursou publicidade na PUC-Rio, mas encontrou seu caminho profissional nas artes cênicas, com inúmeras novelas, filmes, séries e peças de teatro no currículo. Autora do livro infantil Manual para a Evolução Sustentável, publicado pela editora Melhoramentos em 2021, é também colunista do Um Só Planeta, o maior movimento editorial brasileiro de enfrentamento à crise climática do Grupo Globo. Em 2022 foi palestrante no TEDx e é especializada em mudanças climáticas pelo Climate Reality Leadership Corps e em saúde e crise climática pela Universidade de Harvard. Laila, agora eu te passo a palavra. Obrigada pessoal pelo convite de estar aqui. É uma honra. Como ela disse, eu sou filha da PUC. Eu já estive sentada aí onde vocês estão várias vezes, mas nunca desse lado de cá. Me sinto super feliz com a hora que eu estou. E eu vou começar fazendo uma provocação bem óbvia, que é o seguinte: quando eu digo o agro o que vocês pensam? Pois é, se vocês pensaram pop, eu estava com medo, porque vocês são muito jovens, de ninguém pensar pop, eu ia dizer, bom, a Globo morreu mesmo. Mas por que a gente pensa pop? Porque estão gastando muito dinheiro para que a gente pense que o agro é tech, é pop, o agro é tudo. Mas eu acho que esse não é o slogan correto, e aí eu vou começar com uma provocação aos nossos convidados, que antes eu vou entrevistar, vou apresentar. E vamos começar então com a Beth Maria Cardoso, que é chefe da Assessoria de Participação Social do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, MDA, engenheira agrônoma da FRJ, mestra em agroecologia na UNIA, Espanha, foi coordenadora do CTA-AZN, vamos lá, que é o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata, que trabalha promovendo a tecnologia em Minas Gerais. E do GT Mulheres de Articulação Nacional da Agroecologia, da Marcha das Margaridas e do Movimento Agroecológico da América Latina e Caribe, MAELA. É a Beth. Um slogan melhor que o agro é tech. Não, para mim o agro é insustentável, né? Acho que se tem uma palavra para a gente dizer o que o agro é hoje, é insustentável. E muito incompetente. Se nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né, então o agro não é tudo, né? Não é pop, não é tech, né? Na verdade é muito ineficiente porque não produz alimentos. Pronto, vamos voltar muito a isso. Depois nós temos o Índice, que é diretor da Executiva Nacional da CIBGE, como é que fala? CIBGE-SN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro e coordenador do Núcleo de Auditoria Cidadã Rio de Janeiro. Também é técnico da de Informações Geográficas e Estatísticas do IBGE. Paulo, qual seria o seu slogan para o agro não ser tech? Infelizmente, nós não temos muito a comemorar, né, nesse setor do agro. Eu acho também que é uma ineficiência, já que além dos 36 milhões de pessoas que passam fome, nós temos mais da metade da população brasileira com insegurança alimentar. Né? Então, se o agro é pop, é tech, é tudo, como que mais da metade da população brasileira está passando fome, está com insegurança alimentar? Os dados não casam. Então, a gente vai debater isso aqui ao longo desse período aqui, né? E espero poder trazer informações importantes para que a gente caia a ficha, né, de que o agro, na realidade, é uma forma de ganhar cada vez mais recursos para o setor financeiro agro e para também o setor bancário desse país. Né? Então, a gente espera que a gente possa trazer informações e fazer um resgate histórico, né? Porque a nossa história lá na colônia ela já começa mostrando, no censo de 1872, que 30% da população brasileira era escrava e estava no campo, trabalhando para o agro, que é pop, é tech, é tudo. Vamos voltar a isso também.
E o Fabiano Escher, que é professor do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, CPDA, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ. Possui experiência e interesse nas áreas de economia política internacional e comparada, sociologia econômica, economia institucional, desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento rural, agricultura familiar, sistema agroalimentar, China contemporânea e BRICS. Faz o seu slogan? Eu diria que o agro não é tudo isso aí que andam falando e é outras coisas que a gente pode discutir no restante da palestra. E a gente vai querer entender como é que funciona realmente o papel dessa agricultura familiar e agroecológica nas soluções, porque a gente não vai ficar só debatendo aqui o que éramos e o que somos, mas vamos tentar trazer soluções para que a gente consiga fazer uma transformação devida, que eu acho que é possível. Então vamos começar por isso. A gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, mais da metade do Brasil vivendo algum tipo de insegurança alimentar. E a gente é o terceiro, se eu não me engano, Paulo me corrija se eu estiver enganada, terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Essa conta não fecha. Paulo quer começar falando um pouco sobre a matemática do agronegócio hoje? Bom, como você falou, os números não batem, né? A gente, pegando os dados do Censo Agropecuário de 2017, o último censo que aconteceu no Brasil, a gente percebe que hoje nós temos mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil e metade quase disso está na mão do grande produtor rural. O grande produtor rural é aquele que tem mais de 1.000 hectares de terra, considerado um grande produtor. Então, hoje nós temos 351 milhões aproximadamente de terras agricultáveis. Esse 1% que representa em torno de 51 mil estabelecimentos rurais detém 162 milhões de hectares das terras agricultáveis no Brasil. Mas, como foi falado, nós somos... desde a época que eu era criança, eu já conheci a história de falar que o Brasil era o celeiro do mundo. Eu cresci, fiquei um pouquinho mais velho, e agora nós temos o rótulo de que somos o celeiro do mundo. Mas, quando você pega a produção de alimentos no Brasil, você percebe que a maior parte da produção de alimentos do campo é voltada para a produção de commodities, produtos primários semi-elaborados, né? E não para alimentação. Para a gente melhor. Oi? Do commodities, vamos pensar que somos cheios. Nós temos hoje um Brasil que é basicamente agrícola, mas isso tudo acontece historicamente. A gente precisa analisar historicamente o que aconteceu no Brasil nas várias décadas e até século. Porque se a gente pegar, antes da crise de 29, no Brasil, nós tínhamos o capital agrícola como capital hegemônico, antes da crise de 29. E quando vem a crise de 29, o que acontece no Brasil? Os grandes estabelecimentos rurais, eles quebram. Porque a produção de café, a produção de açúcar, de cana-de-açúcar e de produtos primários da época perderam o valor de mercado e aí o Brasil entrou em parafuso, né? Só que após essa crise de 29, o que acontece no Brasil? Você tem aí uma demanda do governo Getúlio Vargas, onde a gente começa a industrialização do país. Então, nesse momento, o capital industrial ele passa a ser hegemônico, junto com o capital financeiro. Anos se passaram, nós tivemos aí o chamado milagre econômico, o Brasil cresceu, obras faraônicas e tal. Nós chegamos a ter um PIB na década de 70 de 10,8, em média. Em 73 nós tivemos 14% de PIB. 1973, não tem um país que teve um PIB desse tamanho. E nós vivemos aqui no Brasil o chamado milagre econômico. Mas a população, eu nessa época eu era jovem, criança, eu nasci em 61, nós estamos vivendo a fome, né? Porque essa produção, esse canteiro de obra que chamado milagre econômico da década de 70, nunca foi para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, né? E aí a gente vai vendo que ao longo do tempo essa história se repete agora, só que agora ela muda de figura. O capital
industrial ele foi destruído, porque as indústrias no Brasil elas foram totalmente dizimadas. Se vocês pegarem a balança comercial, exportação e importação, vocês vão perceber que a gente tem mais exportação. Mais exportação de quê? De produtos primários. E quando você pega a importação, você vai ver que nós temos importação de produtos semi-elaborados e industrializados. Então, com a destruição da indústria, o agronegócio passa a ser o principal produto de exportação, mas não para alimentar o povo brasileiro, junto com o setor bancário, que agrega cada vez mais valores financeiros naquilo que eles estão vendendo, transformando em commodities. Inclusive, a discussão que acontece hoje no mundo é tentar, a partir da pauta ambiental, em transformar tudo em commodities, né? Porque a preocupação daqueles que estão discutindo o meio ambiental, lá, a discussão ambiental, não tem a ver com a melhoria da qualidade de vida do povo, e sim com o aumento da grande lucro. Para finalizar, tudo que nós vemos nessa sala e nessa PUC, ou em qualquer tem a ver com o meio ambiente. E por que você tem um ataque ao meio ambiente? Porque o meio ambiente é o único setor da economia real. Porque o setor financeiro, ele é o setor virtual. Não sei se vocês sabem, mas o PIB mundial hoje varia em torno de 90 a 100 trilhões de dólares. E a economia virtual talvez seja 20, 30 ou 40 vezes isso. Nós estamos vivendo um castelo de areia. A qualquer momento a crise aparece porque não existe essa economia. E essa economia, para virar real, ela tem que ser capturada no meio ambiente. E o Brasil é um dos principais setores para isso. É aqui que nós temos a água, a terra, o petróleo, o ferro. E é essa riqueza que era da nação brasileira e hoje são das grandes corporações. Então, é isso que a gente precisa ir discutindo ao longo do tempo aqui e a gente vai chegar a algumas informações importantes da história. Muito bom. Ô, Beth, você foi a primeira a provocar essa... o microfone aí, ó. Falar da fome. Onde a gente está hoje? Se a gente está produzindo lá para fora, o que a gente está produzindo? Aonde a gente produziria comida aqui para a gente? E qual é o impacto dessa produção toda ambiental? Então, hoje, né, eu continuo afirmando, né, mesmo que a gente não tenha mais um censo que meça isso, mas quem produz alimento é a agricultura familiar. E quando a gente está falando do agro, a gente está falando do latifúndio, a gente está falando das grandes fazendas, né? Então, existe, inclusive, até uma confusão, né? Quando o pessoal começa a chamar um agronegócio de agro, eu acho que ele é um pouco para confundir, né? Inclusive, a revista Forbes, acho que uns 2 anos atrás, no dia da mulher rural, que a gente sabia que existia, resolveu lançar uma lista das 100 mulheres mais poderosas do agro e meu nome estava lá. Eu falei, como assim? Eu até meio sujo, assim, eu fiquei... Isso não é uma homenagem, isso é uma sacanagem. Eu que sou uma pessoa que sempre trabalhei pela agroecologia, como é que eu sou do agro? E aí eu fui lendo e relendo e tentando entender aquilo, mas assim, eles trabalham com essa concepção que a agroecologia é um braço do agronegócio, e não é. Né? Quando a gente está falando do agronegócio, que assim, o nome parece, né? É o negócio da agricultura, e não é isso. A gente está falando de um modelo que é insustentável. Né? O modelo da monocultura, o modelo que é completamente dependente de derivados de petróleo. Não sei se o pessoal sabe disso. O NPK, né? Essa crise do adubo, né? Com a guerra da Ucrânia, porque é quase tudo importado de lá, cara, isso é derivado de petróleo. Como é que a gente fala, né? No mundo que a gente fala que o petróleo está acabando, né? Ele é limitada a quantidade de petróleo no mundo, a gente tem uma agricultura completamente baseada num derivado de petróleo, né, que são os adubos químicos que a gente usa. Então, assim, fora os maquinários, né, que também são, né, funcionam a diesel e tal. Então, assim, é uma coisa completamente sustentável, é uma coisa que tem um fim muito próximo. Esse modelo que a gente trabalha hoje da agricultura, do grande agronegócio, ele é uma coisa que ele tem um fim, né? Então, e é isso, né? Um pouco que o Paulo falou, assim, estão produzindo o quê? Commodities. O que é isso? A gente está falando que eles estão produzindo soja. A gente come soja no dia a dia? Muito pouco, né? A gente tem um consumo grande aí de óleo de soja, né? Tem os vegetarianos que gostam daquela proteína texturizada de soja que eu odeio, por sinal. E olha que eu já fui vegetariana há muito tempo, mas eu não gostava daquilo. Então, assim, mas tirando isso, né, o resto tudo vai para exportação
para a China para virar comida de porco, né? Para ração animal. Né? Que, aliás, essa é uma outra lógica também. Né? Então, a gente produz para produzir alimento, você vai comer, né? Você não come a soja, você vai comer o porco, né? Que vai comer a soja. Olha que caminho longo, né? Para você produzir comida, né? Então, assim, aí hoje, quando a gente olha, se a gente for olhar os dados, né? Que eu acho que o Paulo domina melhor do que eu os dados ali do IBGE. Mas, assim, aquilo que vem para a nossa mesa, o arroz, o feijão, o leite, o frango, os ovos e muitas frutas e verduras, vem da agricultura familiar. E a gente está falando de um outro modelo, a gente está falando de pequenas propriedades, a gente está falando de diversidade, né? E tudo bem que nem toda agricultura familiar trabalha com diversidade, né? É mais o pessoal da agricultura familiar agroecológica que está trabalhando isso, mas mesmo quem está hoje nas cadeias produtivas também, quem está nos projetos de integração, são pequenas propriedades, né? É uma quantidade pequena de terra, né? Onde você tem a mão de obra familiar, né, trabalhando ali. O modelo do latifúndio, né, das grandes monoculturas, é um modelo que não gera emprego, né, quase tudo baseado em máquinas, você vai ter que explorar, né, mais de 1.000 hectares, você não vai contratar mão de obra para isso. Né? O pessoal não vai trabalhar, né? Porque senão não é tão lucrativo a ponto das pessoas quererem investir né, todo o seu recurso ali no agronegócio. Para vocês terem uma ideia, gente, se vocês olharem no mapa do Brasil, aquela pontinha do Mato Grosso, não tem um biquinho em cima, aquilo ali tem um dono só. Entendeu? Olha só, você consegue olhar no mapa, né, a propriedade de uma pessoa, você identifica, olha, isso aqui é de uma família. Entendeu? Então, assim, são poucas famílias que estão dominando hoje a maior parte da terra. E vou te dizer, terra que não foi comprada, terra que foi grilada. Quem comprou essa terra? Né? Então, assim, muito da elite, né, que até hoje se perpetua, e aqui também no Rio de Janeiro, não se engane que a gente não é não, mas aqui não é um estado muito agrícola, não, muito da elite rural está aqui, na zona sul do Rio de Janeiro. Né? Então, os ricos, né, os bem-nascidos também vêm dessa elite rural que se apropriou das terras no Brasil e que desde as capitanias hereditárias estão dominando. Entendeu? E assim, continua, né? E a gente vê os governos continuam criando políticas, emprestando dinheiro, perdoando dívidas, né? Então, assim, eu me lembro, isso ainda quando eu era estudante, como era comum, né? Ou seja, o pessoal do negócio pegava dinheiro com o BNDES e não pagava. A gente sabia que eles eram empréstimos que não iam ser pagos, né? Então, quanto que essa categoria foi financiada pelo governo e está sendo financiada até hoje. Né? Eu ia dizer, que a JBS pegou com o BNDES alguns milhões e milhões de reais para conseguir fazer um rastreamento de cadeia. E ainda não conseguiu implementar. Exato, né? Porque não está preocupado em pagar o empréstimo, é isso, né? Então, assim, aí a gente vê cada vez mais esse setor, né, levando a maior parte do dinheiro. Se você for ver, né, eu trabalho hoje no Ministério do Desenvolvimento Agrário, muito recente, foi do Carnaval para cá, eu trabalhava na sociedade civil até antes do Carnaval, então durante muito tempo. Mas, assim, no governo, né, e a gente está no governo de frente ampla e tal, assim, o recurso que vai para o Ministério da Agricultura, que a gente tem o Ministério do Agronegócio e o Ministério da Agricultura Familiar, né? Então, assim, o recurso que vai para o Ministério da Agricultura é 10 vezes maior do que o que vai para a Agricultura Familiar. Então, assim, é uma lógica difícil de quebrar, entendeu? E, assim, esses, né, mesmo pegando só 10%, o pessoal do agronegócio não está satisfeito de ter recriado o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Tanto é que já tem um projeto de lei na Câmara para fechar o MDA. Né? Porque, na verdade, o agronegócio não quer política para a agricultura familiar, não quer política para indígena, quilombola, não quer demarcar, né? Não quer proteção de terras indígenas, territórios quilombolas, florestas, porque, assim, eu acho que, né, não vou dizer, lógico, eu não estou dizendo que isso, todo mundo do agronegócio pensa assim, né? É claro que tem muita gente que está, né, é fazendeiro, né, tem grandes extensões de terra, mas que tem ali sua reserva legal, né, preserva a mata ciliar, mas eu estou falando da maioria, que é uma lógica completamente predatória, né? Então, avançar sobre os territórios indígenas, quilombolas, sobre florestas, né?
E é isso, né? Então, acho que quando a gente pensa hoje em alimento, por que não tem alimento, né? Por que as pessoas estão passando fome, tem muito a ver com isso. E com o preço dos alimentos. Que o preço dos alimentos, do arroz e o feijão, que é o básico, né, da nossa alimentação, que muitos nutricionistas falam que, inclusive, é uma mistura perfeita, né? As pessoas estão deixando de plantar arroz e feijão para plantar soja, porque dá mais lucro, né? Então, assim, aí por isso o preço do arroz vai lá, né, R$50 um pacote de 5 quilos, quando todo mundo ficou assustado, R$50 um pacote de 5 quilos de arroz, claro, você não está plantando mais arroz para plantar soja, você deixa de plantar feijão para plantar soja. Então o preço dos alimentos aumenta muito. E aí, as classes, né, menos favorecidas, né, as classes mais pobres não conseguem mais comprar esse alimento. Então por isso que você tem não só as pessoas que estão realmente passando fome, mas como mais da metade da população numa situação de insegurança alimentar. Por quê? Porque está comendo um alimento que não é tão nutritivo quanto era o arroz e o feijão antigamente, entendeu? Então, esse é o grande problema. Quando a gente fortalece esse tipo de agricultura, né, e desfavorece aquela agricultura que produz alimentos, o resultado é esse. 33 milhões com fome, mais da metade da população em situação de insegurança alimentar. Quando eu falo nas minhas redes de agricultura familiar, de pequenos agricultores, né, de trazer solução no dia a dia, né, o que a gente pode fazer? Eu digo, gente, vamos lá, para comer menos carne, mas depois a gente chega aí. Mas aí muita gente me provoca, principalmente os caras mais bitolados, falam, mas você acha que a agricultura familiar conseguiria alimentar o Brasil? E aí eu vou passar para você, Fabiano, para eu poder responder os caras bitolados. A gente conseguiria ter uma estrutura de alimentar o nosso país e não quebrar, porque também tem toda a parte econômica, né? Com a agricultura familiar, com os pequenos agricultores. Eu acho que não tem uma resposta única e simples, né, para problemas complexos. Se você me permite, eu vou chegar na tua Por favor, mas eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui. Eu gostaria de colocar três argumentos centrais, ou 3 proposições. Assim, né? A primeira é que a gente vive atualmente, uma conjuntura crítica. Foi deflagrada pela crise financeira global de 2007, 2008, aprofundada pela guerra comercial cada vez mais tecnológica entre a China e os Estados Unidos, ou entre os Estados Unidos e a China, na verdade, os Estados Unidos que é o provocador, acelerada pela pandemia de Covid-19 e exacerbada pelo atual conflito entre Rússia, Ucrânia, OTAN. Isso indica que o neoliberalismo está numa crise orgânica, para utilizar um termo do filósofo italiano Antonio Gramsci. E o capitalismo contemporâneo está imerso no interregno, novamente o termo dele, a ideia de que o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu. Né? E nesse interregno há um deslocamento em curso do chamado, que a gente, para usar um termo de RI, assim, o regime internacional de alimentos, ou sistema agroalimentar global. E esse deslocamento é puxado, sobretudo, pelos BRICS, particularmente a China, e é parte dessa conjuntura crítica. E eu diria que um dos elementos centrais dessa conjuntura crítica, dessa transformação do sistema agroalimentar global, é o que eu tenho batizado aí, são como complexo soja-carne Brasil-China. É isso que vocês estavam falando antes, a relação de a mudança do lado chinês, causada pela urbanização, pelo crescimento econômico, pela ascensão de uma classe média. Hoje a China tem mais de 400 milhões de pessoas que são consideradas classe média. Isso é mais de toda a população da Europa. Né? E esse pessoal está querendo comer carne ou algum tipo de proteína. Né? E basicamente é daí que vem a liberalização do comércio de grãos deles, sobretudo a soja, e outros grãos permanecem protegidos lá, por exemplo, o trigo, o arroz, é produção interna. Mas a soja eles importam. E a soja para produzir ração, porque a soja que é para produzir o tofu, que é para produzir o shoyu deles lá, é soja não transgênica produzida internamente. A soja transgênica nossa é só para produzir ração de porco. E o azeite, que é o óleo, né, que é um subproduto para eles, enquanto para nós aparece como se fosse o produto principal, né, para eles é um subproduto. O óleo, o produto principal é a torta de soja que vai virar a ração. Do nosso lado, toda essa transformação, essa glorificação, essa exaltação do agronegócio
monocultor de soja, né? Até 20, 30 anos atrás, a soja não era um produto tão importante assim, né? E hoje é o chamariz, né? É o carro-chefe, por posição 2. Qual tem sido o papel do agronegócio no Brasil, né? Por um lado, o seu desempenho exportador é crucial para sustentar a balança comercial e gerar divisas. A gente tem que reconhecer isso, é um argumento muito forte. Tipo, se não fosse o agronegócio, a gente era deficitário sistematicamente ano a ano. A gente não teria divisa, a gente não teria dólar. E isso não é um elogio, tá? É só uma constatação do fato. Por outro lado, a concentração da terra, da renda, da riqueza, a financiarização dos ativos fundiários, das commodities, das chamadas mega farms, que é isso que você estava falando, fazendas gigantescas, né? Sei lá, tem empresas que têm 700 mil hectares de terra no Brasil. Agora não sei se ainda, porque isso aí, o mercado financeiro é muito volátil, né? Quando eles tinham o recorde, ali era isso. A reprimarização da economia, tanto no sentido digamos, jogar a água no moinho da desindustrialização, como de reprimarizar a nossa pauta exportadora. Hoje, mais de 50% das exportações são produtos primários, né? Os impactos ambientais, sociais, de saúde e o poder político desproporcional e disfuncional do agro atravancam o desenvolvimento do Brasil. Eu tenho um colega meu, o professor Renato Maluf, que foi o coordenador nossa pesquisa, que demonstrou que temos 33 milhões de pessoas passando fome. Ele fala do paradoxo da segurança alimentar, que é essa ideia de que nós somos o país que mais, um dos países que mais produz e um dos países que mais exporta, né, commodities no mundo, e temos uma população passando fome. 55% da população incluindo segurança alimentar moderada, né? Então, eu diria assim, o agronegócio, além de ter esse papel importante na geração de divisas, na balança comercial, na verdade, produz narrativas ufanistas, soluções parciais e respostas enviesadas para os problemas que o Brasil tem. Proposição técnica. Proposições, então, a própria pergunta, né, que motiva a palestra, que motiva a nossa conversa, qual deve ser, né? Aqui a gente entra no terreno normativo, né? Qual deve ser o papel do agronegócio? Aqui é a minha opinião, né? Não é assim, não tem um prospectivo, digamos assim, né? Eu acho que o agro não dá para a gente, seria ingênuo imaginar que a gente vai varrer ele do mapa, né? Que ele vai acabar. Tipo, não tem como. Mas eu acho que o agro precisa ser inserido como um componente, não como um componente principal, não como o agro é tudo, como diz hoje, né? Um componente, entre outros, dentro de uma estratégia de desenvolvimento rural mais ampla, capaz de integrar questões como geração de emprego e renda, ciência, tecnologia e inovação, diversidade e inclusão social e produtiva, justiça social e distributiva, segurança e soberania alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental, de maneira articulada a um projeto nacional de desenvolvimento. Eu não estou aqui querendo chamar de o projeto do Ciro, não, mas a gente não tem um projeto nacional. A gente está até agora, o governo entrou, mas eu acho que ainda falta assim, a gente definir o que a gente quer, de fato. O que vai ser o que vai ser o governo, além de estancar a destruição que ocorreu nos últimos 4 anos, a gente tem que ser mais propositivo, né? A gente não tem, de fato, ainda um projeto nacional de desenvolvimento. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, inclusive, para lidar com esse turbilhão de coisas que está acontecendo no terreno internacional, com a ascensão da China. A gente tem que ter uma equidistância estratégica aqui nessa relação de China e Estados Unidos, mas se a gente não tiver um projeto nacional interno, a gente não vai conseguir negociar lá fora, né? Então, são, enfim, algumas provocações iniciais para depois a gente poder... E onde que está a bancada ruralista hoje no Brasil? Como é que eles estão se comportando aí? Vale para vocês três, assim, porque você está mais dentro do governo, mas falta ainda das estatísticas. Eu vou dar só a estatística aqui, depois vocês analisam na política propriamente dita, mas parece que da Câmara dos Deputados, o número oficial que a própria bancada divulga, hoje são 300 deputados, de quantos são no total? 513. 300 de 513. Os nossos da agricultura familiar acho que não deve chegar a meia dúzia, né? Se juntar a bancada indígena e a bancada da agricultura familiar, não dá muito mais que isso.
E eu acho que no Senado devem ser, quanto que é o total, o número total? 81. 53 parece que são da bancada ruralista. Então, isso é interessante, porque um dado que o senhor tinha, talvez o senhor me corrija se eu estiver errado, mas parece que do total dos estabelecimentos agropecuários, 1% deles controla praticamente 50% do total de área de terras. E 1%, e olhando pelo valor de produção, 1% dos estabelecimentos responde por mais ou menos 50% do valor bruto de produção, do total em termos monetários. Só que esse pessoal, isso aqui significa o quê? 1%, imagine, o rural brasileiro não dá 15% da população, é em torno de mais de 85% da população brasileira urbana. 1% é esse grande agronegócio. Tem também uma certa parcela digamos, que não são proprietários corporativos, né, que são fazendeiros individuais, né? Mas isso aí, sei lá, é irrisório o número da representatividade da população desse pessoal. Mas eles têm uma representatividade extremamente desproporcional no político. É isso que eu queria dizer, porque assim, a gente já sabe que quase 90% do desmatamento da floresta amazônica está relacionado ao agronegócio. E a gente está tendo agora a União Europeia fazendo restrições rigorosas de qualquer produto relacionado ao desmatamento. Então, a gente está num momento, isso é recente, né? Então, a gente está num momento de transição aí, pelo que a gente está vendo, assim, essa bancada ruralista, esse produtor rural, que é o que são os detentores do poder, né, no Brasil, eles estão enxergando isso como oportunidade, eles estão criando mais resistência. Como é que está isso internamente? Bom, primeiramente, a gente, analisando politicamente, tem uma contradição gritante. Nós somos no Brasil que a população não é rural, é urbana. E nós temos no Congresso Nacional uma bancada maior, a bancada ruralista. Então, esse é um problema. E essa bancada ruralista, se vocês pegarem a votação do impeachment da Dilma, 50% dos votos do impeachment foi a bancada ruralista aqui dentro. Esse é um problema. A gente precisa, para analisar o histórico que acontece hoje, fazer uma análise histórica do que está acontecendo no Brasil. Nada que está acontecendo não faz parte de um projeto. É um projeto que caminha a longos passos em vários governos. Não existe governo inocente. Governo não é inocente, pode ser de esquerda ou de direita. Cada um faz o seu papel, uns mais, outros menos, mas todos fazem. Bom, vamos analisar os números. Eu não sei se todo mundo conhece a chamada Lei Candir. A Lei Candir é uma lei complementar número 87 de 96, e essa lei foi um dos principais pilares do governo Fernando Henrique Cardoso. E o que essa lei fazia? Ela isentava os produtos primários semi-elaborados do pagamento do ICMS, que é o principal imposto dos estados. Para vocês entenderem o que se representa para os estados nacionais e seus municípios, o Rio de Janeiro, por exemplo, entre 99 e 2017, perdeu em torno de 50 bilhões de ICMS. 50 bilhões. A gente está agora fazendo uma discussão sobre a isenção do ICMS para o combustível. A perda vai em torno de 5 a no máximo 10 bilhões. Eu estou falando de 50 bilhões sem atualizar os valores. Se atualizar o valor, vai bem mais. Bom, e nessa lei tinha um mecanismo que garantia que a União era obrigada a compensar as perdas de receitas dos estados, das receitas de ICMS. Era o artigo 91 dos atos de disposições transitórias da Constituição. Só que se vocês forem na Constituição hoje, esse artigo não existe mais, ele foi revogado. Sabe como é que ele foi revogado? Houve uma discussão nos estados, vocês devem lembrar, alguns anos atrás, vários estados foram parar no Supremo Tribunal Federal para discutir esse ressarcimento da perda de ICMS. O Rio de Janeiro foi um deles. E aí o Supremo Tribunal Federal fez uma intermediação de um acordo e pediu que os estados e os municípios, seus municípios, fossem junto à União e fizessem um acordo. E surgiu uma ADO,
número 25, que é uma ação de preceito de fazer, e nessa ADO, o Supremo Tribunal propôs um acordo. De 99 a 2017, a perda de ICMS de todos os estados brasileiros, sem atualização, representava em torno de 700 bilhões. Aí o Supremo Tribunal intermediou um acordo, que foi o seguinte acordo: que a União reparasse aos estados da perda de quase 800 bilhões, 67 bilhões em 20 anos, em anuais. Tá? Uma dívida de 800, o Supremo Tribunal faz uma intermediação de um acordo para pagar 67 anos em 20 anos, que seria de 2017 até 2037. Isso foi aprovado no Supremo Tribunal Federal. E nesse acordo, o Supremo Tribunal Federal, ele orienta, não, revoga o artigo 91 dos atos de disposições transitórias, que era a obrigação da União recompor a receita da perda de ICMS. E aí foi feito um acordo, foi assinado, os governadores desesperados. Eu participei da CPI da dívida, convidado da CPI da dívida aqui no Rio de Janeiro, se vocês olharem na internet, vocês vão ver. Eu fui um dos representantes dos servidores públicos do Estado para falar exatamente como é que esse regime de recuperação fiscal levou o Estado à penúria que estava e que vai voltar agora, tá? Por conta de toda essa questão financeira. Bom, antes de eu acabar essa história, eu vou acabar essa história e vou botar um outro elemento importante para a gente pensar. Aí o Bolsonaro, ele, rapidamente, junto com o Congresso Nacional, eles colocaram em votação uma chamada PEC emergencial, a PEC 186. E sabe o que é a PEC emergencial? Além da questão emergencial da pandemia, ela revoga esse artigo 91. Então, hoje, a Lei Candir, que nunca foi revogada, que continua dando prejuízo aos estados, não tem mais como compensar, porque ela não é mais obrigada pela Constituição. Então, o agronegócio continua dando prejuízo a partir dos produtos primários semi-elaborados, e a União não é obrigada a compensar os estados. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2006 foi aprovada uma lei que dizia que os produtos primários semi-elaborados, na verdade, os valores da exportação desses produtos, podiam ficar 30% no exterior. Isso é uma medida do Conselho Monetário Nacional, 2006. 2 anos depois, sabe o que aconteceu? O Conselho Monetário fez uma medida simplificadora e falou que não é 30%, é 100%. Então, o que acontece? O agronegócio, que não traz divisa para o país porque não paga imposto, não cria emprego, tá? Não produz alimento e ainda tem uma legislação que faz ele deixar o dinheiro lá fora, e quando ele vê que aumenta o dólar ou qualquer outra aplicação financeira, ele traz o dinheiro para o país para ganhar mais dinheiro. Ele vive do rentismo, tá? E não paga imposto. Se vocês pegarem o imposto do agronegócio, é irrisório. O imposto ITI é irrisório. Eu peguei o último dado agora, de 2023, não chega a 2 bilhões de pagamento de imposto de ITR. Né? Então, e tem uma outra narrativa, que é exatamente a questão linkada com a dívida pública. Né? A gente fala aqui de inovação tecnológica. Se vocês pegarem o orçamento da União de 2022, vocês vão perceber que ciência e tecnologia tinha um orçamento de 0,12. Eu quero saber qual é o país que vai avançar tecnologicamente com um orçamento de ciência e tecnologia de 0,12. Eu quero saber qual é o país que vai avançar tecnologicamente com 0,08 de orçamento de energia. Eu quero saber qual é o orçamento, o país que vai avançar na questão agrária, se o orçamento é 0,07. Então, as falas, os números não batem. E tem uma outra fala que todo mundo está escutando. O Brasil está quebrado. Isso não é verdade. Hoje, se vocês entrarem no Banco Central, na tabela do Banco Central, vocês vão ter 3 informações importantes.
4. Vocês vão ter uma chamada operação compromissada. Você sabe o que é a operação compromissada? O governo se compromete a pagar títulos da dívida, tudo que está no caixa dos bancos. E tudo que está no caixa do banco pertence a nós, não pertence ao banco. E aí o governo paga juros diários para as chamadas operações compromissadas. A última chegou a mais de 1 trilhão. Tá? E o que isso significa? Significa que o governo esteriliza da economia 1 trilhão, mais de 1 trilhão, paga juros diários, e esse banqueiro que deveria fazer um trabalho de emprestar o dinheiro, ele não precisa ter ganho de juros todo dia. Tá? Eu não vou emprestar para vocês, para ninguém, porque o bom governo está pagando uma ajuda. Nós temos o chamado depósito voluntário remunerado, que é na mesma lógica da operação compromissada. E nós temos na conta única do Tesouro 1 trilhão e 600, quase 1 trilhão e 700. Só nessas 3 fontes aqui que eu falei para vocês, nós temos, e mais a reserva internacional. Sabe quanto é a reserva internacional do Brasil hoje? 341 bilhões de dólares. Dá mais ou menos 1 trilhão e 700 com 5 reais de dólares. As 4 fontes que eu falei para vocês, aqui 4, né? Porque eu botei 5, mas é 4. Sabe quanto isso representa nos cofres do governo? 4,7 trilhões. Como alguém tem 4,7 trilhões no governo, no caixa diz que está quebrado. Só que esse dinheiro não é para a população, não é para a agricultura familiar, não é para os serviços públicos, isso aqui é para garantir a sustentabilidade da dívida pública. E aí vocês vão ver que no arcabouço fiscal, na âncora fiscal que está sendo proposta, você tem aí uma banda flexível de 0,6 a 2,5 e diz que a receita crescendo, a despesa não pode crescer mais do que 70% do crescimento da receita. E aí você percebe que esses 30% é mais um colchão de liquidez para o capital. Mais um colchão de liquidez, além desses 4 milhões e 700. Vocês sabiam que o Bolsonaro, entre junho de 2019 e dezembro de 2022, ele queimou 64 bilhões de dólares da reserva internacional? A reserva internacional, em dezembro de 2024, em junho de 2019, era 388 bilhões. A reserva internacional em dezembro de 2022 era 324 bilhões. Uma matemática simples, 308 menos 324 dá 64 bilhões queimados da reserva internacional. Vezes 5, 340 bilhões aproximadamente. Como que alguém queima da reserva internacional? O Lula conseguiu recompor agora um pouquinho, saiu de 24 para 41. Mas recompôs para quem? 17 bilhões de dólares. Essas são perguntas que a gente tem que fazer, porque como o professor falou aqui, nós não temos um projeto nacional para desenvolvimento do país. Nós temos um projeto nacional para desenvolvimento do grande negócio financeiro, seja ele do agronegócio ou seja ele das grandes corporações. Porque quem detém hoje o grande poder econômico desse país é o capital financeiro. O capital político que está no Congresso Nacional é serviçal do capital. Ele não manda nada, ele só obedece. São tudo serviçal do capital. E uma última informação aqui para a gente passar aqui para todo mundo falar. Eu não sei se vocês sabem, mas deveriam ir na Constituição. A Constituição tem um artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, que nessa linha B, que foi colocada de forma fraudulenta na Constituinte, ela garante o privilégio do pagamento da dívida pública sem dotação orçamentária. Aí vocês vão entender por que todo ano quase 50% ou 50% do orçamento público vai para a dívida pública. Porque se vocês falarem do agronegócio, ou se vocês falarem da tecnologia, ou se vocês falarem dos servidores públicos, qualquer coisa, alguém vai perguntar para vocês assim, de onde é que vem a dotação orçamentária? A dívida não tem isso. Se vocês pegarem o pagamento da dívida de 2021, o 1.960. 2022, o governo baixou, pagou 1.879. Aí o governo Bolsonaro foi bonzinho, não. Em dezembro, o governo Bolsonaro tinha que resgatar 315 bilhões de dólares de título, 315 bilhões de reais de título da dívida. E ele não resgatou. Sabe quem resgatou? Lula agora em janeiro. Então, se você pegar 1.879 somar com 315 bilhões, vai mais de 2 trilhões para a dívida pública. Esse é o principal problema do país. Se ninguém atacar de frente isso, a gente não vai conseguir avançar. Para
finalizar a questão que eu falei do artigo 166, o custo médio da dívida, pagamento da dívida antes da Constituição de 88, em 88 era 19%. Em 85, 86, 87 era 15%. Veio a Constituição, a promulgação da Constituição de 88. Entrou a linha B. Em 89, aquele que era 19 passou para 63% da União. Em 90, com o Collor de Mello, passou para 70%. Para vocês verem como uma fraude constitucional garante o pagamento do grande rentismo nesse país. E a segunda fraude constitucional é o que está no artigo 26 dos atos de disposição transitória, que é a auditoria da dívida, que nunca foi feita. Porque nós temos que questionar que dívida é essa. Todo mundo fala de crescimento da dívida e ninguém fala quais são os mecanismos que fazem essa dívida crescer. Porque o mecanismo que faz a dívida crescer é o que tira todo o orçamento primário da União. E sabe o que tem por trás disso, além da questão do juro do pagamento da dívida? Tem uma lei que diz que o orçamento que eu falei para vocês, o excesso de arrecadação e superávit primário, sabe para onde vai? Para a dívida pública. Você sabe que pega a emenda constitucional 95, chamada teto de gasto? O teto de gasto é só eles esqueceram que é um prédio de 2 andares. Nós estamos no primeiro pavimento. O teto de gasto ele só atua na metade do orçamento, que é o orçamento primário. Não atua no orçamento financeiro. Então, o que acontece? Você tem uma responsabilidade fiscal só em cima das políticas públicas e não do gasto financeiro, que nem está incluído no teto de gasto e nem no arcabouço fiscal que vai vir. Porque o principal ponto do arcabouço fiscal é a sustentabilidade da dívida pública. Tá? Então, a população precisa saber disso. E quando eles têm um mecanismo na Constituição, na realidade no orçamento, que são 4 itens importantes no orçamento. Primeiro, é o que vem na LOA. Segundo, o valor empenhado. Terceiro, o valor liquidado. E o quarto é o valor pago. Entre o que está na LOA e o pago, tem uma diferença muito grande. Em 2021, eu peguei as 27 funções primárias, onde tinha o teto de gasto, somei os valores liquidados e somei os valores pagos. Sabe o que aconteceu? O governo deixou de gastar 67 bilhões em 2021. Em 2022, ele deixou de gastar 72 bilhões, apesar de estar liquidado, que era uma autorização de pagamento. Em 2 anos, o governo deixou de gastar 137 bilhões. Se a gente tivesse 137 bilhões no orçamento, a gente tinha avançado bastante nas políticas públicas. Eu não sei vocês, mas eu fico revoltada. Fica essa sensação, assim, de tá tudo errado. E aí, eu te pergunto, Beth, o que a gente pode fazer para gerar essa pressão política, essa vontade política? Porque me parece que o que falta é vontade de... Hoje, quando a gente fala vontade política, a gente está falando de vontade financeira, né? A gente está falando de o político estar a serviço, né, do dinheiro. O que a gente pode fazer, de fato? E qual é a relação do governo com a agricultura familiar? Assim, todas essas isenções fiscais, todos esses... O pequeno agricultor recebe? Eu vou voltar à pergunta anterior, que era sobre a agricultura. Vai, eu me dei duas para você. Que essa é a chave de toda a questão, né? O Paulo colocou nossa cabeça aqui com esses números, né? Mas, assim, é importante. Teve um economista de esquerda bem importante que ele dizia assim: a economia é importante demais para ficar na mão dos economistas, né? Então, a gente que está aí também com outras profissões, a gente tem que entender disso. Porque é isso, né? Conhecimento é poder, né? Então, assim, por não saber disso tudo, a gente acaba acreditando que, por exemplo, o agro é pop, o agrotech, e que o agro está fazendo um grande benefício para o país, né? E quando a gente vai olhar ali, a verdade no ICRU é completamente diferente. Na verdade, o país está a serviço do agronegócio, como sempre teve, né? E, na verdade, esse modelo transforma o Brasil como, né, como colônia, como se a gente nunca tivesse deixado de ser colônia. Né, a produção de produtos primários para exportação, sendo que o que ganha dinheiro, quem está ganhando dinheiro, os países ricos, estão vendendo tecnologia, produtos manufaturados e uma série de outras coisas. Então, assim, o agro mantém o Brasil, né, no lugar arcaico de colônia.
né? Então, se a gente hoje não é um país rico, ou se a gente não tem uma qualidade de vida melhor nas cidades, né, nos estados, né? Olha tanta coisa que o Paulo falou aqui em relação, inclusive, à dívida, a Lei Candir, a isenção de impostos que o agronegócio tem, né? Isso em detrimento da qualidade de vida da população, né? Então, assim, a gente tem, é como se estivesse ali, ó, sugando, né, a nossa qualidade, o nosso bem viver, ele é sugado para manter a elite rural, que sempre foi quem ganhou dinheiro no Brasil, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a refletir, né? É esse modelo que a gente quer para o país, esse é o projeto, né? Porque diz assim, a gente não tem um projeto, mas assim, o agronegócio tem. Eles têm um projeto muito bem executado. Não é à toa que eles dominam, e aí a bancada ruralista é isso, eles dominam o Congresso, né? Então, assim, isso, para mim, a minha ilusão de que a gente vivia num país de democracia foi o golpe de 2016, né? Quando a gente percebeu que, assim, uma presidenta eleita, ela é derrubada porque o pessoal não gosta dela, não tinha, né, nenhum crime cometido, não tinha nenhum motivo para ver o impeachment, mas a maioria do Congresso não gostava dela, então a gente derruba. E a maioria desse Congresso, quem que é? A gente está falando de uma bancada ruralista. A mesma que financiou os atos golpistas, né, recentes. Né? Quando você vai ali seguindo, de onde veio o dinheiro para aqueles atos de 8 de janeiro, está lá. Quem é que manteve aqueles acampamentos na porta dos quartéis, né? Então, assim, olha, gente, hoje a gente vai continuar dormindo em berço esplêndido da inocência, né? E achar que realmente, nossa, que bom que o Brasil é um grande produtor de alimentos e que a gente tem um agronegócio forte, ou a gente vai ter que reagir a isso aí, né? E aí, como reage? Né? Aí agora também eu estou numa posição diferente, que agora eu sou governo, né? Então, não vou dizer para vocês, né, meterem o pau no governo. Mas precisa pressionar. E isso eu vou dizer, o próprio presidente Lula fala isso. Né? Precisa pressionar o governo, porque isso justifica, inclusive, mudanças de atitude, mudanças de políticas em relação a isso. Enquanto a população ficar batendo palma, né, como a Rede Globo, e assim, gente, você acha que a Rede Globo faz isso de graça? Propaganda para o agronegócio? Né? Por que né, quando a primeira vez que eu vi esse negócio na Globo, mas assim, quem está pagando isso? Não aparece, né? É uma propaganda da Rede Globo, mas quem está bancando essa propaganda, né? Então, assim, a gente tem que começar sempre a desconfiar. Tem uma página na internet que eu gosto muito que chama de Olho nos Ruralistas, né? É muito bom ficar de olho nos ruralistas, porque ali a gente percebe um monte de coisa que está passando, a boiada que está passando, né? Como foi comum dizer, né? Toda a boiada passando, a gente olha por ali, né? Então, assim, você vê uma dívida, né? Ou seja, acho que em 2016 a dívida era mais de 1 trilhão do agronegócio com a União, né? Então, assim, assim, é o pessoal que mais deve ao país e a gente está batendo palma e achando bonito isso. E de onde, né, esse 1 trilhão que não se paga, onde vai faltar? É na saúde, na educação, na produção de alimentos, que é a agricultura familiar. Né? Tem uma outra questão também da agricultura familiar que eu acho que é importante dizer, assim, e que isso é pouco reconhecido, a maioria da produção de alimentos é feita por mulheres. Entendeu? E isso também não é muito visível, né? Quando você fala assim, o homem do campo, né? As pessoas não falam o homem do campo, o agricultor, né? Mas aí você vê como é que é essa estrutura. Quem está produzindo para alimentação, não só das suas famílias, mas que está colocando, por exemplo, nas escolas, na alimentação escolar, através das políticas, como o PAA, o PNAE, né? Que são políticas aí, que foram criadas aí nos primeiros governos de Lula, Dilma, e que agora retornam, né? Então, acho que esse é um passo muito importante. A volta do PAA, né? O fortalecimento do PNAE, que são políticas onde a agricultura familiar, né, diretamente, ela entrega o produto na escola, né? Então, ela, na verdade, já faz os contratos e ela já sabe quanto vai receber. Então, assim, isso é uma política, garantia, por exemplo, da comercialização daquele produto, garantia de preços mínimos, política de abastecimento, né? Isso tudo é fundamental para você conseguir que a agricultura familiar sobreviva. Né? Então, por exemplo, hoje também tem uma disputa grande, né? Então, na época do governo de transição,
a gente conseguiu garantir a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério que trabalha para a agricultura familiar, para os povos e comunidades tradicionais, né? Então trata dessa agricultura. Mas já querem tirar, entendeu? A gente está aí nessa semana numa grande guerra, porque o pessoal quer levar de novo a Conab para o Ministério da Agricultura, né? Que é o ministério que trabalha para o agronegócio. Por quê? O agronegócio quer armazém público? Não, eles querem armazenamento privado, mas tem uma estrutura ali que é muito importante. A gente está falando aí de cargos, superintendências estaduais, estrutura física que quer privatizar, né? Então, assim, é sempre tomar o máximo possível, né? Então, assim, para mim isso é uma lógica que impede qualquer outro projeto de existir, quando tudo vai para um setor, né? Então, quando né, o Paulo diz aqui, olha, a gente, eu não disse isso aqui, eu disse para mim antes, mas tipo assim, as indústrias do Brasil foram falidas, né? Elas foram falidas e quem é que estava à frente disso, gente? Quem é que está no Congresso? Né? Quem é que define para onde vão as políticas? Então, a gente não pode ser inocente de dizer que isso aí foi por um acaso. Não foi assim que o Brasil foi desenvolvido, não, isso foi intencional. Então, você destruir indústrias, as empresas. Gente, a Lava Jato destruiu a indústria, como é que fala isso? De construção no Brasil. Né? Então, as grandes empresas, as construtoras, se a gente for hoje para fazer o que foi feito no PAC, né? Aqueles programas de aceleração do crescimento, que nem todos eu gostei, né? Que tem Belo Monte no meio, tem um monte de coisa aqui que é muito questionável, mas assim, a gente não tem empresa hoje. Se quiser colocar aquele investimento, né, na construção de infraestrutura, não temos empresas hoje no Brasil para fazer isso. Elas foram todas quebradas na Lava Jato. Entendeu? Assim, isso é uma loucura. No passado eu estive na República Dominicana e eu fiquei impressionada como eles sabem mais até da Lava Jato do que a gente, né? Porque eles também foram envolvidos, né? Então, assim, eu estive lá, né? Na verdade, eu estava num encontro lá do Movimento de Agroecologia latino-americano e aconteceu num espaço que foi construído pelo Odebrecht. E aí eles colocaram, né, coisas, assim, o motivo, por exemplo, da Lava Jato, do foco em cima das empresas, é que o Odebrecht estava ganhando das empresas americanas. Todas as construções na América Central, que antes eram feitas por empresas norte-americanas, dos Estados Unidos, né, a Odebrecht estava fazendo, as empresas brasileiras. Então, as empresas de construção brasileiras elas começaram a ganhar o mundo, inclusive começaram a construir em Miami. Olha que audácia, né? Olha que audácia, né? Então, empresa brasileira construída nos Estados Unidos. Aí não pode, entendeu? Então, assim, você vê que essa história mesmo começou fazendo isso, prendendo o pessoal das empresas, né, corrupção e sempre a corrupção sendo motivo de você, né, trazer o golpe, derrubar governos e demonizar governos e ideologias, né? Então, assim, eu acho que como é que é a solução disso, né? Como que a gente sai dessa situação que a gente está? Não tem outra maneira se a gente não começar, primeiro, a tomar conhecimento e outra, a reagir. Entendeu? Assim, eu, como estava até pouco tempo na sociedade civil, ir à luta, gente. Não tem jeito, é mobilizar. E é sempre isso que eu fiz, entendeu? Assim, agora é muito recente estar desse lado, virar vidraça, né? Deixar de ser pedra e virar vidraça. Mas eu acho que a gente tem que questionar isso. E aí de forma organizada, entendeu? Vocês que são estudantes, eu fui do movimento estudantil, gente. Assim, eu segurei ali para as universidades, no final da década de 80, início da década de 90, para as universidades não serem privatizadas no governo Sarney. Entendeu? E eu sempre falo assim, gente, cadê a força do movimento estudantil? Sumiu. Pergunto muito isso. Cadê o movimento estudantil? Porque assim, é isso, porque os estudantes eles têm mais tempo, né? Ou seja, não tem aquela coisa do emprego, você não vai ser demitido, então o pessoal que tem tempo para militar. E o cadê, né? Principalmente se a gente olhar para a questão ambiental, né? Porque o futuro é horrível, mas o futuro de vocês é horrível mesmo. Não, nosso. Vocês vão ter mais. Exatamente. Mas é isso, então assim, eu acho que a mobilização é fundamental, gente. A gente tem que estar dizendo isso, falando isso aos quatro ventos. Por quê? Porque isso também influencia na eleição.
entendeu? E aí a gente está falando da eleição do Congresso, sabe? O Congresso, né, hoje, ele é muito pior do que era na época, logo depois da ditadura, que já era um Congresso ruim, né, que a gente, né, na época eu era do movimento estudantil, que a gente esculhambava lá com o pessoal do Congresso, hoje ele é infinitamente pior, né? E ele concentrou ali, né, a bancada do boi, da bala e da Bíblia, entendeu? É quem manda hoje no país, né? Então é o pessoal das milícias, ligado às milícias, a polícia, e o pessoal que defende o armamento da população, é o pessoal que defende o agronegócio e o Brasil colônia, né? Que é isso, a gente vive hoje uma situação como a do Brasil colônia, e o pessoal das igrejas evangélicas que estão cada vez mais se associando à ultradireita e à extrema-direita no mundo, no Brasil e no mundo, né? Inclusive, algumas igrejas brasileiras já foram banidas e proibidas em outros países, né? Porque estão fazendo a mesma coisa que fazem aqui, estão fazendo lá, né? E aí alguns países não, aqui não, né? Se tem permissão, né, da cidadão estrangeira, ainda vem aqui, né, esculhambar a nossa política. Então, assim, é isso, a gente precisa reagir. E a gente precisa reagir enquanto sociedade organizada, inclusive para pressionar o governo onde eu trabalho hoje, né? Porque... Desculpa te interromper, mas eu estou achando super interessante, porque a gente está num momento muito polarizado, né? Eu acho que o grande problema hoje do mundo é essa polarização. No entanto, todo mundo aqui, mas tanto o Paulo quanto a Beth, falaram de como não tem governo bonzinho. Paulo falou isso, não tem governo ingênuo. Beth falou que não é um problema de um governo ou de outro. Então, assim, vamos sair dessa pauta estou lá, estou cá, e vamos entender como um problema muito mais sistêmico, né? E fazer o nosso ativismo. E aí eu complemento você, que é o seguinte: na nossa época, fazer ativismo era ir para a rua, era se engajar, era participar de reunião. Hoje em dia dá para fazer muito ativismo digital. Funciona pra caramba. Então, assim, começar a encher o feed de vocês, menos padrões de felicidade impossíveis, e mais informação construtiva. Ela falou do de olho na bancada. Como é que é o nome? De olho no jornalista. A gente tem o joio e o trigo. O joio e o trigo é sensacional. Tipo, dá um follow agora. Qual? Agência pública também. Agência pública. Tem um... Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã. Vai dando foco. E aí comece a se engajar. Temas. Dê um like, tá com preguiça, só dá like, tá com um pouquinho mais de tempo, compartilha, manda para alguém. Resolveu ficar um pouquinho mais animado, assina a petição, assina o abaixo-assinado, essas coisas geram pressão pública mesmo. Eu acho que o Ricardo Salles só não se elegeu presidente do Comitê de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável agora, porque a gente fez um barulho sociais. Então, assim, esse é um tipo de ativismo que é muito acessível para todo mundo, é muito fácil. Então, não dá para abrir mão disso. E aí, tem também um outro ativismo que eu acho que a gente não falou, mas é olhar para o nosso consumo. Então, estamos falando de agronegócio, vamos olhar para o que a gente está consumindo. Se gado é responsável por 80% do desmatamento da floresta amazônica, a gente precisa comer carne todo dia. Se a gente come venenos qual é o nome disso, gente? Agrotóxicos, defensivos agrícolas, que são proibidos no mundo inteiro. Se a gente tem alternativas, a gente tem a condição, porque infelizmente é muito mais caro, mas por que não comprar produtos orgânicos? Se a gente pode ir na feira ao invés do supermercado. Então, assim, olhar de onde vem o produto que a gente está consumindo, olhar, e aí puxando a sardinha para o lado ambiental sempre, mas assim, a sazonalidade do que a gente come, né? De onde vem, se a gente precisa comer um produto que é feito lá fora, ou se a gente pode comer um produto que é feito por um agricultor familiar, por uma agricultura pequena da nossa região. Eu vejo produto todo dia. Por que eu tenho que comer tomate todo dia? Se eu não posso comer tomate na época que é mais fácil produzir tomate. Lógico, existe uma sazonalidade que a gente tem que respeitar. Então, essas duas coisas, assim, eu acho que o ativismo digital e o nosso cuidado com os nossos hábitos de consumo são coisas muito acessíveis. O consumo consciente. Eu queria abrir, antes de pedir considerações finais, porque eu não sei como é que a gente está. Eu queria abrir para trocas, para saber, assim, acredito que muita coisa não... Eu não sei, eu sou muito leiga nesse assunto, assim, né?
Algumas coisas eu não pesquei, eu imagino que vocês também devam estar cheios de dúvidas. Alguém vai? Não? Ah, tem microfone. Mas a gente escuta, não escuta? Tá gravando. Ah, sim, isso aqui eu não estou acostumada com gravação. Oi, gente, eu sou a Priscila, eu era aluna aqui do IRI, sou aluna agora do CPDA também. E eu queria fazer uma pergunta para o Fabiano, porque eu tenho um pouco com dúvida. Essa questão que você falou sobre o agronegócio, não como uma parte totalitária, mas como um componente de um desenvolvimento rural e tal. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, porque eu fiquei um pouco assim, pensando se a monocultura de larga escala ela é um pressuposto do agronegócio, então tipo, é uma coisa que tem que ser levada em consideração ao pensar nisso, e sobre as construções de soluções que estão sendo feitas para essa monocultura, pensando principalmente no plano ABC, por exemplo, no plano de agricultura de baixo carbono. São soluções que a gente vê que são totalmente paliativas, baseadas no mercado, com uma lógica de modernização ecológica. Então, eu queria entender um pouco melhor, tipo, qual é essa colocação do que é um agronegócio como parte de um componente, tendo em consideração esses dois aspectos. Assim. A gente vai ouvir mais perguntas ou já vai responder? Vamos fazer uma troca, né? Tem aqui na frente, tem lá. Mas será que a gente responde e... Você pode falar mais três. Primeiramente, boa tarde. Eu sou a Maria Eduarda e eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar ouvindo vocês falar que está sendo incrível esse seminário. Uma pergunta até que eu queria falar ontem, perguntar ontem, né, para os palestrantes, mas tem tudo a ver com isso. No final de dezembro do ano passado, o Violano soltou uma informação de que eles estavam querendo começar a exportar fertilizantes para outros países. E a gente está vendo que, apesar do petróleo ser muito importante na economia deles, eles estão começando a criar um outro pilar econômico. E o Brasil ainda não tem isso. Nós somos um país não só rico monetariamente, mas também em recursos. E eu queria saber se, assim, na política exterior também, o Brasil é um país muito neutro. Então, ter essa negociação com outros países é muito mais fácil do que se fosse um país assim que se posiciona. E eu vou tentar um nó, porque eu não sou muito bem com palavras. Mas eu queria saber se essa iniciativa, não só da Venezuela, mas de outros países também, de situações como o carbono neutro, que no caso, né, esse movimento vem dessa bandeira que está sendo levantado de sustentabilidade, ela pode ser um impulso, e vai ser um impulso daqui a um tempo, para que o Brasil deixe de ter o agronegócio como pilar econômico e comece a criar um outro pilar, porque a gente está indo para uma terceira revolução industrial e o Brasil não está se posicionando em nada sobre isso. E para a gente ser um país desenvolvido, a gente vai precisar se posicionar dentro dessa revolução, e eu queria saber mais sobre isso. Obrigada. E que o Paulo já falou, são commodities, né? Agroambiental. Você vai continuar. Oi, bom dia, boa tarde, né? Já tarde, né? Eu sou o Gabriel e eu queria primeiro agradecer a participação, a fala de vocês todos, está sendo muito agregador no sentido, enfim, de agregar conhecimento mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, tá, de comentário, em relação a algo que tem sido historicamente um tabu no processo histórico político brasileiro, que é a necessidade de, e aí eu volto à fala da Elizabeth, no que diz respeito ao monopólio de certos montantes de terra por famílias específicas que são parte da história historicamente construída com bases escravistas. Né? Se você vai olhar para a história, você vê que existe uma relação muito pequena entre essas famílias e o processo colonial do Brasil. E aí eu queria saber a possibilidade de começar a pensar uma reforma agrária num país que é tão polarizado. Nos últimos anos a gente teve uns discursos absurdos, né? Nos últimos 6 anos, né? Mas os 4 anos nos últimos anos são bem mais fortes. E essas loucuras, por mais que tenham caído no ostracismo, e a gente agradece por isso, tem muita
A gente tem senadores usando roupa da SWAT sem ser da SWAT, né? Coisas novas nesse sentido. Mas eu queria saber, num país tão polarizado ainda, mesmo com uma transição de governo, como pensar a reforma agrária e democratizar o acesso à terra para a produção do alimento e dar protagonismo aos pequenos agricultores e à agricultura familiar. Eu queria saber mais em relação a isso. Obrigada. Vamos lá. Vocês lembram de tudo? Pode começar. A primeira foi para você mesmo. Eu acho que eu vou abordar um pouco a pergunta da Priscila e um pouco... Como é que é o teu nome mesmo? Gabriel. Tá. Primeira coisa é assim, entender qual é o lugar político do agronegócio mesmo, né? Para usar um termo assim dessa teoria política marxista, o bloco no poder no Brasil hoje é formado pelo capital financeiro, é a classe hegemônica, mas ele é uma classe que, tipo, tu não vai ver banqueiro na TV ou dançando no TikTok para parecer legal para a população. Tipo, banqueiro não faz isso, né? Banqueiro, tu sabe a cara de algum banqueiro? A gente não sabe, né? Talvez um outro aqui. Talvez aqui saia. Talvez aqui saia. Enfim, não são figuras pop. Quem aparece como a linha de frente dessa aliança é o agronegócio. O agro aparece como pop. Tem o Gustavo Lima, o sertanejo universitário. Se você pegar as top 100 das músicas mais tocadas aí no Brasil, no ranking, sei lá, umas 90 devem ser sertanejo universitário. O que não faz nenhum sentido. Se tu pensar um país urbano, um sertanejo universitário, por quê? Porque tem muito dinheiro investido nisso aí. Então é uma forma de produção de hegemonia através da cultura, né? O agronegócio entendeu grande muito melhor que a gente, eu acho, né? Nesse sentido. E aí a questão seria assim, tá, como a gente pode começar... Eu acho que é muito difícil quebrar essa hegemonia, mas onde a gente pode encontrar rachaduras, interstícios, onde a gente pode se infiltrar ali e tentar ir quebrando por dentro, né? Essa talvez seria a pergunta daquilo que a senhora colocou antes, né? Primeiro, é inevitável a gente ter que confrontar alguns desses interesses, né? Só que são interesses muito poderosos, assim, a gente não é fácil assim, fazer isso, né? Agora, a gente pode começar pela lei. O Brasil tem, por exemplo, uma lei que se refere, eu não sei o número, que eu não entendo dessa parte legal, mas a função social da terra, né? Que diz que todo proprietário de terra tem que respeitar direitos trabalhistas, questões ambientais e questões sociais. Só que o que acontece na prática tem muito desrespeito a essas leis. Aqueles que desrespeitam estariam sujeitos à desapropriação. Então, a primeira coisa, eu acho que seria, eu acho meio ilusório imaginar que a gente vai expropriar todo o agronegócio. Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Tira o cavalinho da chuva. Agora, aquele agronegócio que não respeita essas leis, que não respeita esses critérios, estaria sujeito pela lei a ser expropriado. Aí seria um começo, eu acho. Então, um ponto de partida, talvez, seria entender quais são as possíveis divisões dentro do próprio agronegócio e a gente começar a explorar. Porque, óbvio, eles têm em comum, essa variedade de setores que compõem o agronegócio, tem em comum o fato de defender o monopólio sobre a propriedade concentrada da terra no Brasil. Isso é óbvio, né? Todos eles podem ter diferentes narrativas. Uns são mais ambientalistas, outros são mais conservadores, outros são fascistas, outros se dizem modernos e tal, mas todos, quando chega nesse ponto, todo mundo está junto. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia explorar essas divisões entre os setores mais modernos, internacionalizados, que estão vinculados a essas convenções internacionais de clima, de meio ambiente, enfim, e esse setor mais reacionário que se coloca sempre de maneira reativa às tentativas de regular o agronegócio, né? Então, a minha ideia aqui, entrando agora na tua questão propriamente dita, do componente aqui, né? Como o negócio entraria como componente. Eu acho que a política de desenvolvimento rural hoje no Brasil precisaria ser um conjunto, e aqui eu estou falando para a senhora que está no IDA, né, e tal, não tenho... Mas, enfim, deveria ser uma política agroalimentar, porque eu acho que a questão agrária hoje ela continua sendo importante, mas ela expandiu. Se ficar só o foco fundiário, eu acho que é complicado num país que é urbano.
a maioria da população não atina para essa questão. Então, mais do que simplesmente agrário, no sentido fundiário, terra, tem que ser o agroalimentar. A alimentação, sim, é uma coisa que está na vida de todo mundo, no dia a dia, né? Todo mundo come. Então, a política tem que ser uma política agroalimentar. 33 milhões não. 3 milhões não, mas inclusiva, no sentido de trazer a agricultura familiar, os quilombolas, toda a diversidade dos indígenas, toda a variedade da população brasileira para dentro dessa política, né, sustentável e saudável. Né? Esse eu acho que seria o mote. Esse seria o papel rural dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil. E aí a pergunta seria, como que o agronegócio pode contribuir para isso? Se não pode contribuir, não entra. Se pode contribuir, entra, né, dentro desse projeto. E aí teria que ter promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada. E aqui a questão é a politização da comida e do alimento. Eu acho que é bem no sentido que você está dizendo. Uma espécie de, a gente tem que construir pautas que cativem a população para um ativismo alimentar. Né? Tem, as pessoas estão tentando fazer isso, né, formiguinhas, assim, né? Mas é importante a gente conseguir transformar essa pauta em algo mais, fazer crescer nessa pauta. Então a gente tem que ter, por um lado, aqui um pouco a pergunta que estava no briefing da palestra, aqui, né? As alianças possíveis. Né? Eu acho que tem que ter uma aliança, por um lado, entre a regulação do agronegócio, a gente tem que regular o agronegócio, fazer ele andar dentro da linha, dentro da função social da terra, dentro dos propósitos de uma política inclusiva, saudável e sustentável, e atribuir um papel mais central para a agricultura familiar, camponesa, reforma agrária, uma reforma agrária popular, como agora o MST tem dito, né, que é no sentido de união entre o campo e a cidade, né? O controle do abastecimento alimentar. Hoje o abastecimento alimentar é controlado basicamente pelas cadeias de supermercado, né? A gente teria que ter uma reativada das políticas que a gente teve nos governos passados, não no sentido de reeditar tudo que foi, tipo, num contexto diferente do que foi no passado, mas eu acho que atualizar políticas como o PAA, o PNAE, todas essas políticas de compras públicas da agricultura familiar, então, tipo, em vez de dar só dinheiro para o agronegócio através de isenções, a gente poder também favorecer a agricultura familiar, criar mercados institucionais para a agricultura familiar, para as populações quilombolas, indígenas, por aí vai, né? E tentar juntar os movimentos sociais rurais com os movimentos sociais urbanos, que é o movimento os movimentos que buscam direitos do consumidor, ativismo alimentar, alimentação saudável. Essas pautas têm que estar casadas com o movimento social rural agrário, o movimento da agricultura familiar, do sem terra, dos indígenas, dos quilombolas. Tem que ter uma postura mais fina entre esses dois lados, né? Porque eles são complementares, mas nem sempre se reconhecem, né? Acho que esse trabalho é importante a gente, assim como intelectuais aqui, tentar buscar, né, entender como a gente pode casar melhor essas pautas. Se eles terminarem de responder o... Bom, na minha visão, eu acho que uma das principais tarefas que nós temos que fazer é quebrar as narrativas. Nós temos narrativas que parecem ser verdadeiras e, ao longo da história do Brasil, a gente vê que é pura falácia, né? Se você olhar no livro de história, você vai ver lá que terra no Brasil nunca foi feita para ser comprada, terra foi feita para ser adquirida ou ser doada. E a gente começa a nossa história exatamente nas capitanias hereditárias do ano terra para tudo quanto é lado, para que o grupo seleto pudesse tomar conta do território brasileiro. A segunda coisa é sobre a narrativa de que dessas terras que são hoje as grandes propriedades rurais no Brasil, tem até o professor o Baldo Merino, né, que é da Unicamp, ele tem até um atlas que ele fez sobre terras griladas no Brasil, que, estranhamente, o movimento social e nem o movimento do campo nunca financiou. Uma das reclamações que ele tinha era exatamente essa. Ele fez um atlas mostrando, né, como que as terras no Brasil estavam na mão dos grandes proprietários a partir das terras griladas.
Eu não sei nem se todo mundo conhece o termo grilado, mas grilado tem a ver com botar um grilo dentro da gaveta para envelhecer o documento. Né? Porque se você chegar para mim com um documento branquinho e falar que aquela terra me pertence há mais de 500 anos, falar, é mentira, você está branquinho o documento, mas ela amarelinha dá para convencer. E aí alguém vai chegar para você e vai falar, não, você está na terra, mas eu estou aqui há 100 anos, a minha família está há 200 anos nessa terra. Não, mas o dono da terra sou eu. Está aqui, no cartório, tudo direitinho. Você pode até continuar aí, mas você vai trabalhar para mim. Né? Vocês vão ver que a Rede Globo, por exemplo, há muitos anos atrás, antes de Bolsonaro, apareceu uma reportagem sobre invasões do MST numa fazenda de suco de laranja, que a gente nunca viu desse suco. E o cara falou assim, os bandidos do MST invadiram a terra, que é uma terra que faz lá exploração de laranja para sucos de exportação, que eu nunca tomei, nem vocês, na maioria das vezes. Né? Mas tem essa narrativa. Então, essa precisa ser quebrada, essa narrativa. A segunda narrativa é sobre o papel político dos órgãos do Estado brasileiro, né, em relação a toda essa política agrária e política de modo geral. Nós podemos olhar para o órgão que eu trabalho, IBGE. Trabalho há 42 anos, estou nativo ainda, não tenho pretensões de me aposentar e nem tenho idade para ser expulsório ainda. Mas se vocês olharem bem, por que será que o censo não saiu em 2020? Censo demográfico do Brasil. Porque se saísse o censo de 2020, você compararia com o censo de 2010 de Lula e o censo de 2020 de Bolsonaro. Você ia ver a diferença entre dois governos, bem cristalino. E aí teve a pandemia, teve a corte nos questionários do IBGE, de orçamento, etc. Não saiu, está saindo agora de forma capenga, que a gente nem sabe como é que vai ser esses dados. Só vamos saber depois, quando ele entrar no mercado, que os analistas começarem a analisar os dados para ver se eles são consistentes ou não. Eu sempre aprendi uma coisa, né, um livro importante, que é o livro da Arte da Guerra. Para você entender, guerrear contra alguém, você primeiro conhecer o território e saber quem é o exército do inimigo. O que acontece no Brasil é que a gente está sendo convencido pelas narrativas que alguém coloca que é uma verdade. Uma das narrativas que está sendo colocada agora é exatamente de que a taxa Selic é importante manter a 3,75 porque ela controla a inflação. Eu trabalho no IBGE, eu não consigo ver isso. Mas a narrativa que é colocada para a sociedade é essa. E aí vocês sabem o que está por trás disso tudo? É o seguinte, para você baixar a taxa Selic, além da autonomia do Banco Central, você tem que compensar o mercado financeiro e as grandes corporações. Porque eu não sei se vocês sabem, que está na página do Banco Central, quando a taxa Selic baixou para 2% e hoje é 3,75%, houve um aumento de 11,75 pontos percentuais. E a cada um ponto percentual que aumenta a taxa Selic, sabe o que acontece? A dívida pública aumenta a 40 bilhões. Então, quando tu multiplica 11,75 vezes 40, a dívida pública, o estoque cresceu quase 470 ou 480 bilhões. A cada um ponto percentual que aumenta o IPCA, a dívida pública aumenta 18 bilhões. Então, nesse mesmo período, a dívida pública, o IPCA cresceu bastante. Nós estamos falando aqui de quase 200 bilhões no estoque da dívida. Então, quando tu junta Selic mais o IPCA, você tem uma devastação nas contas públicas brasileiras de quase 700 bilhões. Convence o mercado que eu vou baixar a taxa Selic. Para você fazer isso, você vai ter que dar uma compensação para eles. Por isso, houve a autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central, que sempre trabalhou para o mercado, tem a ver com toda essa questão agrária, a questão social, a questão das terras. Não vai acontecer a reforma agrária porque 51 mil estabelecimentos rurais no Brasil detêm 162 milhões dos 551 milhões de hectares. 51 mil estabelecimentos rurais detêm quase 50%. Isso não é nem 1% dos estabelecimentos rurais no Brasil. Vai fazer reforma agrária? Então, quando você for votar na próxima eleição, tu pensa bem quem é que tu vai botar lá. Ah, vou botar o amigo do meu amigo, o amigo do meu pai, do meu primo, tá? Vou botar lá porque ele é muito maneiro comigo. E aí nós estamos lá vendo o que acontece. Vocês já perceberam que quando vocês acabam de fazer
a votação, o que aparece no computador do TRE? Vocês já perceberam? Vou falar o que aparece. Parece assim, o fim. Sabe o que está escrito? A tua parte tu já fez, agora tu vai para casa, quem comanda sou eu. O serviçal do capital, que é o político, a manda do grande capital político. Mas nós somos o legitimador, estamos legitimando um processo que chama-se pseudo-democrático. Só isso, o meu papel é legitimar uma eleição, mais nada, não é? Ah, você que elege, eu não elejo ninguém. Porque para você eleger um deputado federal, por exemplo, você precisa no mínimo de 3 milhões e 500. Nenhum de vocês, não vou falar isso, né? Nenhum de vocês não, porque pode ter gente que tem 3 milhões e 500 aqui que possa querer financiar uma candidatura. Mas a maioria dos mortais desse país não tem. E aí o que acontece? Vai ter que se financiar por quê? Ou pelo grupo financeiro, pelo grande banco. Não precisa acreditar em mim, não. Você vai no TSE, do lado das candidaturas, ver quem financiou quem. Aí você vai saber por que a política não tem saída. O que tem saída no Brasil é o empoderamento do conhecimento. A gente vai para a rua pressionar o político. Político, como todos os governos falam, o Lula falou isso, ele é o processo de pressão da sociedade. Só que a sociedade não pressiona. Você vê só, eu me lembro que eu estudei algum livro falando da Revolução Industrial, falando que uma das principais lutas dos trabalhadores naquela época era que não suportavam mais trabalhar 10, 12, 13, 14, 15 horas. E aí fizeram uma revolução. Hoje nós trabalhamos 10, 12, 14 horas. Está satisfeito. Alguma coisa está errada. Não é só uma questão de comunicação e tecnologia. Aonde eu trabalho, no IBGE, uma boa parte dos trabalhadores não tem trabalho. Só que ninguém está discutindo o projeto como um todo. Cada um discute o seu projeto individual. O teletrabalho para mim está bom, que eu não preciso mais na rua, eu estou tomando conta da minha família e tal. E o que isso significa? Significa que a classe trabalhadora está sendo cada vez mais enquadrada dentro de um processo que vai perdendo a autonomia. Hoje você vai trabalhar daqui a pouco na tua casa, que é a extensão da instituição, do emprego, da empresa, 10, 12, 13 horas. E aí no IBGE, por exemplo, no Serviço Público Nacional, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar o computador, a cadeira, a mesa, tudo que isso era tudo que a instituição pagava. Agora quem paga sou eu. Aí um cara fala para mim assim, ó, é bom, cara, você não está no teletrabalho, você não vai mais pegar trem cheio, metrô cheio, nem nada, mas tem que dar alguma contribuição. Qual é a contribuição? Agora você vai pagar tudo. E vai ganhar menos. Ah, mas eu ganho a mesma coisa. Não, quando você produzia 10 copos, tu ganhava R$1.000. Agora tu produziu 1.000 copos, tu passou a ganhar R$1.000, tu está ganhando menos. É só fazer a conta é simples. Só que o trabalhador não faz essa conta, ele acha que está ganhando a mesma coisa. Né? Então a gente precisa essa narrativa do conhecimento para que a gente possa sair da Matrix. Última coisa. Todo mundo aqui já andou de avião, né? Algumas pessoas já andaram, a maioria já andou de avião. E quando você anda de avião, ou quando você está aqui sentado, se você olhar ali fora de fora, vai ver o céu nublado. Caraca, o negócio está feio, está nublado o céu. Quando anda de avião, aí o avião passa pelo céu nublado. O que você encontra do outro lado? Um céu de brigadeiro, azulzinho, mas não é para a gente. O nosso teto está nesse nublado. É daqui para baixo que você vai ver mais nada. Para você sair da Matrix que nós vivemos, você vai ter que ultrapassar e ir no céu de brigadeiro. Senão, não vai acontecer nada. Você vai estar sempre voltado por uma narrativa que você vai estar escutando na Rede Globo e em todas as outras questões. Uma última é sobre a questão religiosa. Não é por acaso que os religiosos, principalmente evangélicos, mudaram de lado. Se vocês pegarem em 2010, na primeira eleição de Lula e depois na segunda, todos os grandes bispos das religiões evangélicas e os católicos também votaram em Lula. E por que eles mudaram de lado? Mudaram de lado porque quando o Bolsonaro ganhou, na realidade, quando houve o primeiro turno, que o Bolsonaro se candidatou para o segundo turno, eles elegeram um Congresso. E o que o Bolsonaro falava o tempo todo? Com esse Congresso a gente vota o que a gente quiser. E uma das proposições pensadas pelo esse setor religioso, sabe qual era? Era acabar com o Estado laico e criar um Estado cristão. Porque se você pegar a história do Brasil, você vai ver que no Império, o Brasil era católico. E aí no Brasil República passou a ser laico. E agora havia a possibilidade de que mais de 70% da população brasileira é cristã e você criar um Estado brasileiro cristão. Ninguém está fazendo, aqui não tem bobo.
Quem acha que é uma questão religiosa, é questão de poder, é questão financeira, dinheiro. Tudo envolve dinheiro. Aqueles que acham que tem aquele montão de gente boazinha fazendo coisas por aí, não é verdade. O inferno está cheio de bonzinho. Tá? Então a gente tem que prestar atenção nisso, que a gente tem que lutar. Trabalhador luta contra o trabalhador. Aí você vê só, a última questão que é sobre a narrativa de que foi falado aqui do agronegócio, né? Que o cara que planta lá o seu aipim, ele acha que ele é do agro. E a mesma narrativa que ele criou para o empreendedorismo. O cara que vende coxinha também é empresário. E acha que é. Né? Então você só precisa criar narrativas para que as pessoas acreditem. As pessoas são fácil sendo ludibriadas por determinada narrativa. Se você não está com informação consistente, você cai nessas narrativas e elas passam a ser verdade. Sabe quem disse essa narrativa? Exatamente o ministro de Hitler, que uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade. Foi essa a principal narrativa do nazismo, né, que até hoje perpetua aqui na nossa sociedade, na sociedade mundial de um modo geral. Não é à toa que a política extremista no mundo todo e no Brasil especificamente está avançando. Porque você precisa criar um mundo assim, imaginável para meia dúzia de pessoas. Né? E aquele mundo imaginável acontece com a mudança da narrativa. Vocês vão perceber uma coisa. Antes de Temer, de Bolsonaro, de alguns, a gente escutava muita piada de negro, de homossexual, de judeu, e a gente ria. A gente achava que era só piada. E aí o Bolsonaro, ele não trouxe nada, ele simplesmente tirou do armário aquilo que todo mundo pensava, que a maioria das pessoas pensavam. Ele tirou do armário. E as pessoas começaram a achar que o mundo é para essa meia dúzia de pessoas. Então, a gente precisa criar um mundo que seja igualitário, onde a gente possa avançar cada vez mais em cima de um mundo melhor para a maioria das populações do mundo, especificamente no Brasil, porque, como foi falado por alguém aqui, o Brasil é um país rico. Nós não somos um país qualquer, nós fomos a sexta economia do mundo e hoje nós somos um dos países mais ricos, sempre fomos, mas a gente é o grande pilar do grande comércio internacional. Todo mundo fala que vai sair do Brasil se fizer alguma coisa contra o agronegócio. Aonde é que eles ganham tanto dinheiro que não fosse no Brasil? Com tanta facilidade e sem nenhum tipo de responsabilidade. Porque eles tiram a nossa riqueza, destroem o nosso ambiente e nós ficamos só com essa destruição total. Né? Então, a gente precisa analisar e pensar sobre isso. Então, o Paulo já lacrou aqui. Já encerrou aqui a questão, mas é sério. Né? Porque eu acho que, bom, primeiro, né, eu queria dizer, Gabriel, assim, você encheu meu coração de esperança. Valeu a pena pegar um avião hoje de madrugada e encontrar o Bolsonaro no voo. Sério? Minha segurança também. Bota na internet. Já botei, claro. Mas, assim, valeu a pena de ouvir o Gabriel falando de reforma agrária, porque isso também é um tema esquecido, né? E, assim, tá aqui na PUC, alguém falando de reforma agrária, nossa, né? Assim, as pessoas estão ligadas, estão percebendo. Porque é isso, a gente está falando o tempo todo de uma estrutura, né, que mantém o Brasil prisioneiro, né? O Brasil, eu falo assim, quando a gente fala assim, o Brasil é um país rico, eu continuo insistindo, é pobre, gente, porque nós somos pobres. Né? Assim, não adianta você ter... A gente está falando aí do mercado financeiro, do capital e daquele dinheiro que nunca não existe, né? Como ele falou, dinheiro virtual. Né? Agora, cadê a comida no prato? Né? Cadê o povo comendo? É isso, o Brasil vai ser para mim um país rico quando todo mundo tiver direito de comer e fazer o que quiser. Né? Você ter um básico, né? Você não ter moradia, gente. Moradia é uma questão enorme, é um problema enorme. Né? Assim, as pessoas não têm onde morar, cada vez mais pessoas na rua, cada vez mais pessoas sem comida. Cadê a riqueza desse país? Está na mão de muito poucos. Muito poucas pessoas detendo quase um montante integral de recursos e de dinheiro que a gente tem no país. Né? Então, acho que isso é uma coisa a se pensar. E a reforma agrária ela vem exatamente para quebrar isso que vem desde as capitanias hereditárias das Seis Marias, que foi a concentração de terras na mão de poucos. Né? E assim, o pessoal fala, né, aqui no Brasil sempre foi isso, a reforma agrária como uma coisa assim,
de extrema esquerda, né? E isso todos os países de direita fizeram reforma agrária, senão a economia não tinha desenvolvido, entendeu? Os Estados Unidos fez reforma agrária, todos os países europeus fizeram reforma agrária, por que no Brasil não pode? Não pode porque a bancada ruralista, ou seja lá como é que se chamava isso antigamente, sempre teve muito poder e conseguia frear isso realmente vai ser uma revolução no campo. E aí, assim, como é que faz isso? Bom, para vocês terem uma ideia, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi recriado agora, né, exatamente a partir do mote da fome. Olha, a gente precisa ter um ministério cuidando de quem está produzindo comida e cuidando daqueles povos e comunidades tradicionais que, por incrível que pareça, a fome é maior no campo, gente. Isso é muito doloroso. Entendeu? Onde se produz comida, onde se mais passa fome. Sabe? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no trabalho escravo, a hora que a gente toma, né? E, né, com o sangue do trabalhador escravo. E isso não é só no Sul, não. Isso no Centro-Oeste é muito pior. Isso em Minas Gerais, assim, eu trabalhei 22 anos numa região produtora de café e, assim, o segundo maior, né, em trabalho escravo, a segunda maior produção de trabalho escravo é de café. Entendeu? É na colheita de café, entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a se indignar com isso. E, bom, e a reforma agrária, para vocês terem uma ideia, né? Como que a bancada ruralista ela é poderosa. O MDA começou a falar do terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária, né? Então, assim, vamos tentar mais uma vez, que nem um dos outros a gente conseguiu ir à frente, vamos agora construir o terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária. A bancada ruralista criou a CPI do MST, né? Criminalizando né, as ocupações de terra, ocupação de terra improdutiva, ocupação de terras públicas, né? Porque o MST não está ocupando terra de fazendeiro, né? Não está ocupando as terras do agronegócio, está ocupando as terras que estão ou ilegalmente, né, foi cedida para uma empresa, como no caso da Aracruz, ou quando ela realmente é improdutiva, ou, né, terras abandonadas que tem muito no país, né? E aí, assim, para tudo. Porque aí, quando você cria uma CPMI, você para tudo. A gente não pode lançar o terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária enquanto tiver um Congresso investigando a questão das terras. Entendeu? Então, assim, olha o poder desse pessoal. Entendeu? Assim, quando a gente começa, vamos lá, né, bracinho de formiga, vamos tentar mudar essa estrutura. Por isso que eles têm um olho tão grande em cima do MDA. Né? Porque eles sabem que ali estão concentradas políticas que podem realmente mudar essa correlação de forças. Né? Porque ali é onde se faz reforma agrária, ali é que você tem política de abastecimento para você, por exemplo, controlar o preço no mercado. Né? Por que o arroz custou tão caro? Né? Porque você não tinha estoque. Né? Desde o governo Dilma, desde que entrou o Temer, não se tinha mais estoque de alimentos. O que o governo tem? Qual é o papel do governo, né, para não deixar o preço das coisas aumentar? É você ter estoque, o arroz aumentou, coloca o arroz que está armazenado aí, porque a gente sabe que é a lei da oferta e da procura. Né? Você aumenta a oferta, o preço baixa. Entendeu? Então, assim, esse é o papel do governo. Para que serve o governo se não for para isso? Para que serve o governo se não for para garantir comida para as pessoas? Né? Moradia, né? O básico. Né? Então, assim, a gente não precisaria de governo. Para viver na selva que a gente vive, a gente não precisaria de governo. Porque hoje é isso, continua sendo capitania hereditária, continua sendo os donos das terras mandando em tudo. Bom, e tem essa coisa também, né? Alguém falou assim, da fazenda, da família. Essa coisa aí não é uma coisa do passado. Hoje não é mais uma família, são empresas. As terras são compradas pelo capital financeiro internacional, entendeu? E cada vez mais se vende terra para estrangeiro no Brasil. Né? Então, assim, é isso, você não sabe, antigamente você tinha lá o fazendeiro, né? Que você sabia quem era, o seu fulano de tal. Hoje não tem mais, você não sabe nem quem é o dono da terra. Né? São empresas que têm capital, sabe lá de onde. Né? Então, hoje a gente, né, é até difícil seguir o dinheiro, né? Porque você não sabe quem é o dono. Então, assim, aí eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente muda isso a partir do momento que você quebra essa estrutura da monocultura, do latifúndio, da monocultura. Aí, bom, e alguém falou, acho que a menina já saiu, que falou sobre essa questão das que eu chamo de commodities, né? Mas, assim, dessa questão dos créditos de carbono, né? Então, isso é uma coisa que vai mudar realmente, deve mudar. Sabe? Eu acredito que o agronegócio vai deixar de ser tão ogro como ele é hoje para ser um negócio mais bonito, né? Ou pelo menos parecendo ecologicamente sustentável. Mas
vem numa lógica de commodity, de monocultura, de se apropriar de tudo. Então, assim, essa coisa do crédito de carbono, ela pode ser boa, mas ela pode ser muito ruim. Então, você tem, por exemplo, eu posso desmatar aqui na Amazônia e plantar eucalipto ali em São Paulo para compensar. E aquela floresta que a gente perdeu? Entendeu? Então, assim, não é crédito de carbono, a gente não faz conta com a natureza, né? Então, olha, eu desmato aqui, então planto outra árvore ali, está resolvido. Não, e toda a biodiversidade que foi perdida quando você desmatou a floresta amazônica. Entendeu? Então, assim, essa lógica também serve ao capital. Então, não é por aí. Outra coisa que eu estava comentando antes aqui, as energias limpas, renováveis, né? Que a gente tanto ama e quer no mundo. É isso, a energia renovável é maravilhosa, as tecnologias são maravilhosas. Agora, o modelo continua sendo o modelo das monoculturas, né? Então, hoje a gente tem já um grande problema, né? Porque os campos de energia eólica estão tomando as áreas de agricultura familiar no Brasil. Áreas de quem produz alimento, entendeu? E assim, até acho que procurem isso também, o pessoal. As mulheres da Paraíba fazem um movimento que chama a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que já é o 2º ano que elas denunciam o quanto que a energia eólica está tirando os direitos dos agricultores da região. E por quê? Porque fica aquelas pás rodando com a luz no meio, né? E são campos enormes, né? E aquilo ali parece inofensivo, mas aquilo tem um impacto imenso, tanto na saúde das pessoas como no funcionamento da vida, né, animal, das plantas e tudo, né? Então as galinhas deixam de colocar ovos, as vacas abortam, o barulho deixa as pessoas, né, com transtornos mentais, emocionais, né? Então tem o que a pessoa chama de nano-som, que eu nem sabia que existia isso, mas tem um som que a gente não ouve tão alto, mas ele continua vibrando e ele faz aumentar a cartilagem na caixa torácica. Então, assim, as pessoas estão estão adoecendo no campo, né? E assim, e largando o campo, e deixando de ficar lá. Né? E enquanto isso, tem uma empresa estrangeira que está pagando uma merreca para aquele agricultor familiar, que ele acha até que é muito dinheiro, mas ele não vai conseguir mais viver daquilo e vai ter que morar na cidade. Quando eles não podiam estar fazendo uma coisa bacana, eu não sou contra a energia eólica nem solar, muito pelo contrário. Mas se precisa, o problema todo é que a monocultura precisa dar lucro para uma empresa. O objetivo aí dos campos, né, de solares e eólica é que você precisa dar lucro para a empresa, porque se fosse, né, uma comunidade sustentável, né, que você tem ali energia solar ou eólica atendendo aquela comunidade, você precisa ter um campo de monocultura de energia eólica. Agora, se precisa dar lucro para a empresa, né, eu não gosto disso não, mas assim, tudo bem, né, se essa é a regra, por que não vão colocar isso lá no Centro-Oeste? Né? Por que não coloca nas terras do agronegócio? Porque essas empresas não querem pagar o que o pessoal do agronegócio quer. É melhor você arrendar a terra de pobre e dar uma merreca para ele e o seu lucro aumentar. Então, assim, sempre a gente está a serviço do lucro. Então, eu acho que isso precisa mudar. E aí, eu acho que o Paulo falou tudo, né? Porque, como diria o Darwin Moreira, o conhecimento liberta. Né? E como diria o Etebilu, busquem conhecimento, entendeu? Assim, as pessoas precisam, né, entender isso. Isso que o Paulo falou, assim, é fundamental. Então, assim, a gente está nesse período, nesse momento da pós-verdade, né? Então, qualquer besteira que você fale na internet, você vai repetindo, aquilo vira uma verdade. Isso elegeu o Bolsonaro, isso elegeu um monte sei lá, nem sei, eu não consigo nem classificar um cara como Marcos Duval, entendeu? Um cara da SWAT, entendeu? O que é isso, cara? Aquele outro de Minas Gerais que põe uma peruca, diz que agora o nome dele é Nicole. Sabe, assim, eles rebaixaram a política a um nível, né? A gente tem uma galera que rebaixou a política a um nível que eu nunca tinha visto. Nem quando eu era criança da ditadura militar, a política era tão baixa como é hoje. Né? Pelo menos os militares fingiam, né? Ali uma certa moralidade. Agora, sim, é uma esculhambação. Você assistir uma apreciação no Congresso é uma esculhambação. Aí você vê aí o Dino, né, nadando de braçada, lacrando, porque assim, você põe uma pessoa que sabe pensar,
Você vai conversar com aqueles caras que é um bando de idiota, eu não consigo entender. Por exemplo, como o Moro conseguiu ser juiz, cara. Aquele cara é muito idiota, ele é muito burro, entendeu? Então, assim, a gente está vivendo numa época... Ele está ficando os outros dando jantar, bolsonarista, né? Mas, assim, é isso, cara. Vamos conhecer a verdade, vamos ver o que... né? É muito mais fácil, né? Ele lembrou da Matrix, né? É muito mais fácil você tomar a pílula azul e fingir que está tudo bem. Né? Agora vamos tomar a pílula vermelha, gente. Vamos ver a verdade mesmo, vamos ver o que está acontecendo. E isso, acho que aí tem essa coisa da militância, inclusive dessa militância virtual. Né? Que a gente precisa fazer essa militância, a gente precisa levar a verdade a maior parte das pessoas do mundo. Né? Porque enquanto as pessoas ficarem iludidas que está tudo bem, que isso é lindo, que as coisas funcionam dessa maneira, a gente está no sal. E aí eu acho que só para fechar mesmo, né, dizer o seguinte, a gente tem saídas, a gente tem soluções, a gente precisa olhar para o nosso consumo, né, e aí né, essa coisa aqui das feiras e tal, mas também dos grupos de consumo consciente, aqui no Rio de Janeiro tem, né, então assim, o pessoal que está indo lá no campo comprar dos agricultores, porque é muito difícil você entrar nesse esquema né, da cadeia produtiva, de você mandar para o CEA. Gente, é uma lógica absurda. Imagina, tem coisa que você vende aqui, quem está em Petrópolis vende alface, vem para a Ceasa e depois a Ceasa volta para Petrópolis para o pessoal vender ali no supermercado, as entendeu? Cestas, né? Então, os sistemas de cesta, de grupos de consumidores, né? Aqui a gente tem a rede ecológica que entrega, acho que na Urca, Santa Teresa, tem alguns bairros daqui do Rio, que eles não entregam, mas eles né, organizam a cesta, o pessoal vai lá buscar. Então, assim, dá mais trabalho procurar o consumo? Dá, mas vale a pena. A gente está falando de um projeto de país, a gente está falando de um mundo mais sustentável, a gente está falando de redistribuição de riquezas. Quando a gente pensa, olha, eu prefiro comprar daquele agricultor pequeno, entendeu? Que eu sei que né, eu quero dar meu dinheiro para ele e não quero dar dinheiro para Friboi, entendeu? Então são essas escolhas que a gente tem que fazer na vida. Maravilhoso. Aqui ao departamento, obrigada pelo convite a todos vocês. Fazer propaganda, ver se você acha aí. A Carol pediu. Da Agroecologia em Rede, é isso? O Congresso de Agroecologia vai ser no Rio de Janeiro. O Congresso Brasileiro de Agroecologia. Então, a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Agroecologia esse ano aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não sei a data, eu acho que tem. Novembro. Em novembro. 20 a 23 de novembro. 20 a 23 de novembro, né? Vai acontecer aqui na Pequena África, quem não sabe onde é, aqui no Rio procure, né? Que é uma história muito importante aqui do Rio de Janeiro. Então vai acontecer no centro do Rio, na Pequena África, porque é isso, é trazer a agroecologia para as cidades. Então hoje tanto a Associação Brasileira de Agroecologia, como a Articulação Nacional de Agroecologia, da qual eu fiz parte, ela hoje está trazendo essa discussão, tentando tirar do nicho ali do campo e trazendo para onde se consome mais, que é na cidade. Então, esse ano, o Rio de Janeiro vai ser invadido pelo Congresso Brasileiro de Agroecologia em novembro. Não tem. Estaremos lá. Estaremos lá. E, ó, a gente falou de agronegócio, vamos repensar, quebrar a narrativa, fiquei com vontade de ler. Quebrar a narrativa do que é desenvolvimento, que é progresso, para quem... E quando a gente fala de consumo consciente, não só dentro do agronegócio, mas parar de comprar Shein, Zara. Vamos pensar no que a gente faz no nosso dia a dia, tudo que a gente faz importa, sim. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. Foi muito importante para mim, mas muito para todos. Muito obrigada. Prazer.